irmãos, igreja amada, estamos aqui novamente para dar continuidade a mais um vídeo que nós estamos fazendo sobre a série Celebrando as Disciplinas Espirituais. No nosso primeiro encontro nós vimos então a questão da solidão e do silêncio, que na realidade é a solitude, e hoje nós estaremos abordando um assunto bem interessante, extremamente importante, o que não é importante, né? Que é sobre a meditação cristã. Essa parte da meditação cristã você vai encontrar alguma coisa aqui na obra do Foster, Celebração da Disciplina, e vai estar aqui também, além de algo também nas disciplinas espirituais. E com certeza, o mais importante, na palavra de Deus. Então nós escutamos muitas vezes essa palavra meditação, ela se tornou uma palavra muito dita no século XX, principalmente depois ou a partir da década de 60, de 1960, em que o homem estava totalmente arrasado, porque tinha acabado de sair em 1945 de uma grande guerra, e ele que tinha colocado expectativas na ciência, a ciência que construiu os aeroplanos, os aviões, a ciência que construiu o automóvel, utilizou tudo isso para fazer uma grande guerra, duas grandes guerras mundiais, e a civilização pós-guerra ficou muito reflexiva no que diz respeito a isso, se realmente essa ciência que construiu as bombas atômicas, as bombas nucleares, valia a pena depositar toda a confiança nela. E na década de 60 as pessoas ficaram um pouco decepcionadas com essa ciência e também com a religião, com a religiosidade, porque ela não foi capaz de segurar o homem, a humanidade, nesses conflitos tão grandes, sem falar no que diz respeito ao surgimento do regime totalitário, com as mortes na União Soviética, na China, milhões de pessoas sendo mortas, e tudo isso agravou o pensamento de muitas pessoas. E ali em 1960, a partir de 1960, houve uma expectativa, e agora? O que é que nós vamos fazer? O que é que nos espera? E daí surgiram o crescimento das rádios, dos meios de comunicação, e também a questão de uma revolução cultural, né, na música, nas artes, os Beatles, os Rolling Stones, e veio uma coisa do Oriente, a Nova Era. E a Nova Era traz consigo uma possibilidade e traz uma expectativa de que o homem ele pode, então, ele conseguir melhorar ele mesmo através das drogas, dos efeitos psicodélicos, através de meditação transcendental, aquela meditação que era aplicada ali no Oriente, ainda hoje aplicada no Oriente, a espécie de meditação no budismo e nas religiões orientais. Então ela veio assim como uma bola da vez, e muitas pessoas ficaram adeptas desse tipo de religiosidade, de yoga, a Nova Era, e isso foi indo. Mas essa meditação é uma meditação que ela tenta tirar da pessoa, deixar a pessoa com a mente vazia, a pessoa de uma impessoalidade, ou seja, de nada, se despojar das coisas. Tem o seu lado positivo no aspecto de que vai desprezar aquilo que é realmente carnal, mas em troca de quê? De uma impessoalidade, de uma não presença de Deus. Então a meditação cristã, por outro lado, é totalmente diferente. É uma meditação em que você reflete na palavra de Deus, do Deus da Bíblia, que reflete nele. As palavras dele são palavras que suprem, que apacentam a alma, são palavras que refrigeram a nossa alma, e o Espírito Santo, ele vem a preencher o nosso eu. Não é algo de vazio, que não existe. Perfeito? Se despoja, sim, dos efeitos da carne, ou seja, tudo aquilo que é lascívia, tudo aquilo que é inveja, tudo aquilo que é pecaminoso, sim, se despoja realmente disso,
mas com a presença de Deus habitando no coração das pessoas. Então veja, queridos, há uma diferença no que se diz de meditação. Sim, meditar é pensar sobre algo, com certeza, mas a meditação que estamos acostumados a ver, a falar aí no mundo, não é uma meditação para se obter uma melhor saúde do corpo, para se obter, se despojar dos efeitos que a carne leva, sem uma personalidade ou algo de pessoal, o que é contrário ao cristianismo. A meditação cristã, repetindo por outro lado, é uma meditação que ela pensa e que ela reflete naquilo que o Deus Criador, naquilo que o eu sou, na sua criação, na queda do homem, na redenção do homem, na glorificação. Então aqui já 4 elementos em que você pode estar pensando na sua vida e em todo o tempo. No cristianismo, na Bíblia, nas palavras de Deus, nós temos o quê? As 4 metanarrativas que são importantíssimas de a gente estar pensando, de a gente estar refletindo e tirando da palavra de Deus e trazendo para as nossas vidas e hoje em dia. Então nós temos a criação. Vamos pensar na criação. Estou escutando agora mesmo os pássaros cantando. Vamos pensar numa árvore, estou vendo uma árvore lá fora no jardim, um vento batendo, ou seja, você tem essa sensibilidade de algo de que o Criador fez e que você tem que valorizar. E de se conhecer através do estudo do homem, do estudo do pecado, da queda do homem, do arrependimento, quem sou eu realmente, por que eu devo me arrepender. O que o pecado de um homem, de Adão, tem a ver com o que eu sou aqui hoje e agora, porque ele me representa, ou me representou no jardim do Éden, assim como um político lhe representa, guardadas as devidas proporções, no Congresso ou na política, aquilo que você elege. Você não elegeu Adão, é claro, mas ele estava ali sendo provado e testado, a sua humanidade. Então você começa a pensar sobre tudo isso, sobre a obra de libertação de Jesus Cristo, por que ele veio, como é que pode Deus se fazer carne e habitar no meio de nós. Quem é esse Deus, de onde ele veio, ele sempre existiu. São coisas que nós temos que pensar, isso faz bem para nós temos que refletir. E a palavra de Deus e a Bíblia está repleta de pensamentos, de versículos, de partes, de textos, que fazem com que a gente venha refletir e a meditar na sua palavra. Então a meditação cristã é diferente da meditação do que está acostumado a ver. Acho interessante uma passagem do Salmo 119, que diz assim: como eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei. Medito nela o dia inteiro. Medito nela o dia inteiro. Imagine você pensar em algo, em meditar em algo durante o dia todo. Devido à velocidade com que nós temos de estar nesse mundo de comunicação, de informação, muita informação mesmo, nós temos a cada minuto, a cada segundo, nós perdemos um pouco essa habilidade, o hábito de sentar e de refletir e de pensar. De pensar na vida, de pensar na espiritualidade. Isso é muito importante. Então ele diz: como eu medito na tua lei. Não sei se você já parou para pensar, por exemplo, eu sempre tenho dito aos irmãos da igreja, quando Jesus Cristo, por exemplo, ele diz assim: minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. O que significa, o que Jesus está querendo realmente dizer? Você já parou, irmão, para pensar o que ele está querendo dizer? O que é a paz de Cristo? Quando as pessoas chegam para você e dizem assim, muitos irmãos chegam e dizem para você assim: a paz do Senhor. O que ele está dizendo com a paz do Senhor? Que paz é essa que ele está dizendo? Então é algo de importante, às vezes, você refletir numa simples frase e passar o tempo ruminando, meditando naquilo que Cristo ele falou. Paz, evidentemente, para nós é uma ausência de guerra, ausência de uma intranquilidade. Podemos pensar que o mundo está em guerra, nações brigando contra nações, reino contra reinos, pessoas contra pessoas,
personalidades diferentes que não se dão bem, pessoas que não têm uma boa conduta, ou seja, o mundo está em guerra. Muitas vezes se pensa nisso. Muitas vezes se pensa que quando você está sem dinheiro, você está passando por um período de guerra, de intranquilidade. Você está sendo cometido de uma doença, sem dúvida nenhuma. Mas será que é isso que Cristo ele quer dizer? Será que a paz de Cristo é apenas uma ausência de dinheiro, algo de material, algo de que nos venha nos confortar? Isso faz parte, mas eu creio, querido, que não é o principal. O principal significa dizer o quê? Que o homem natural, que o homem que não conhece a Deus, por exemplo, ele está em guerra contra o próprio Deus. Porque todo aquele que não confessa que Jesus Cristo se fez carne, o apóstolo João diz que é o anticristo. Então muitos não confessam o Senhor Jesus Cristo como sendo o Senhor, o Messias, o Cristo. Então é o anticristo. E este homem natural, ele não entende, ele está em guerra contra o seu Criador, ele está morto. Ele não tem condição, ele não tem a tranquilidade que deveria ter. E essa falta de tranquilidade, ele está em guerra contra o próprio Deus. Imagina que coisa terrível. Em guerra contra o próprio Deus. Quando o homem, através da palavra, através da reflexão, através da ação do Espírito Santo de Deus, ele nasce de novo, ele começa a entender que precisa se arrepender. Ele começa a perceber que existe um Deus Criador que se fez carne, que veio trazer libertação a todos nós. Aí ele tem a verdadeira paz.